galerona, galerinha, tudo bem com vocês? E eu estava aqui fazendo umas anotações quando o Senhor começou a trazer à minha mente sobre a honra a lideranças. A não honrar qualquer liderança, mas a honra a lideranças não saudáveis, a líderes que não são exemplos de liderança para nós. Antes de continuar, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, enfim, toda aquela coisa toda, se esse vídeo te edificar. Mas antes de continuar também, eu gostaria de ler, para que você tenha o contexto do que eu vou falar. E a leitura que eu vou fazer está em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. E eu vou ler até o versículo 17. Olha o que diz na palavra do Senhor. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Lá no versículo 22 diz: Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse Eli: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Até aqui eu vou ler, mas já deu para entendermos um pouco do contexto. Ele tinha 2 filhos, o Finéias e Ofni. E eles já eram sacerdotes. Eles ajudavam seu pai no templo, eles tinham os serviços sacerdotais, porque eles eram uma família sacerdotal. E Eli também era um sacerdote. Acontece que Samuel, filho de Ana, depois da entrega de Ana, filho de Ana com Eucana, ele era uma criança. E no meio disso tudo, ele vai para ser ensinado por eles a ser um sacerdote. E vem ser um grande sacerdote de Israel, que é o que vai ungir o rei Davi. Acontece que no tempo que Samuel era criança, Finéias e Ofni eram seus líderes. E Eli também, já que era o sacerdote. Podemos dizer que nos dias de hoje era como se Eli fosse o pastor e Finéias e Ofni fossem os líderes. O templo onde eles faziam os trabalhos sacerdotais seria a igreja no dia de hoje. E quando nós falamos de ministério, nós falamos também de honrar os nossos líderes. A palavra do Senhor diz para honrarmos a liderança, pois o Senhor é quem levanta os líderes e é Ele que escolhe os nossos líderes. E de fato, Eli foi levantado por Deus para ser um sacerdote, Ofni também e Finéias também. O que não significa que foram bons líderes, porque isso já dependia da obediência deles ao Senhor e do temor deles ao Senhor. Honra é gerada no nosso coração de forma genuína, de forma natural aos nossos líderes, aos nossos pastores, quando somos amados, cuidados e bem tratados por eles. Quando nos tratam bem, quando nos amam, nos cuidam com muito amor, essa honra, ela vem de forma muito natural do nosso coração para com eles. Acontece que Finéias, Ofni e Eli
não eram boas referências para Samuel. Samuel estava debaixo de uma liderança que dormia com mulheres, de uma liderança que roubava as ofertas do Senhor, uma liderança que extorquia as ofertas do seu povo, ameaçava o povo de Deus. Eli sabia e era omisso, era cúmplice nos pecados dos seus filhos. Ele até fala, olha, coisa horrível isso que vocês estão fazendo, mas ele não os punia, ele não os corrigia, ele não interveio, porque ele era omisso e cúmplice. E aí vem o questionamento: como honrar uma liderança que não nos trata bem? Como dar honra a um líder que fala mal de você? Um líder que conta os teus segredos? Um líder que não é de confiança, que te julga, que te acusa, que supõe coisas a teu respeito. Como honrar uma liderança que não tem temor ao Senhor? Como honrar uma liderança hipócrita muitas vezes? Como honrar uma liderança que ela não é exemplo e que ela não é uma referência para nós? Porque se a honra vem de um cuidado e o cuidado não existe, a honra não vai ser gerada no nosso coração. Porque ela vem de um cuidado. E a resposta é olhando para Jesus. Eu honro uma liderança não saudável. Eu honro uma liderança que não é uma referência para mim, olhando para Jesus. Samuel honrou a sua liderança. E ele virou um sacerdote que foi referência e exemplo na sua geração e no tempo oportuno para Israel. O povo amava Samuel e tinha ele como uma referência. E ele foi essa referência, uma boa referência, temente ao Senhor, obediente à palavra, direcionado pelo Santo Espírito. Mas, até Samuel chegar naquele lugar, ele precisou honrar a liderança que ele tinha. E não era uma igreja saudável, não era uma liderança que era um exemplo. Mas é porque Samuel sabia que não era sobre Eli. A honra não era porque Eli merecia. A honra que Samuel dava não era porque Finéias e Ófni eram um exemplo. Mas porque ele tinha os olhos no Senhor, o Deus vivo de Abraão, Isaque e Jacó. E na promessa vindoura do Messias, o Cristo. Samuel sabia, eu honro não porque eles merecem. Não porque eles são um exemplo. Não porque é sobre eles, mas é porque é sobre o meu Deus. É sobre a obediência à palavra de Deus. E honra é eu dar o melhor para o outro, o melhor que eu não dou nem mesmo para mim mesma. Então você não vai difamar, você não vai sair falando mal, você não vai sair desobedecendo. Se a tua liderança diz para te jejuar, você vai jejuar. Se a tua liderança disse para jejuar pão, você vai jejuar pão. Se a tua liderança disse para você não ir por aquele caminho, porque todo mundo vai ir por aquele caminho na trilha, então tu vai naquele caminho na trilha. Se a tua liderança falou algo que você discorda, você não vai sair maldizendo. Você não vai sentar em rodas e difamar. Você não vai sentar em rodas e difamar sua liderança. Você não vai sair inventando mentiras, suposições sobre essa pessoa. Porque você vai honrar a posição que Deus colocou ela. Porque se Deus permitiu, Ele tem um propósito. Talvez para te mostrar o tipo de liderança que você não deve ser. Para o dia que tu chegar no mesmo cargo, na mesma posição, no mesmo lugar, que essa liderança, que não é um exemplo, está, você possa fazer a diferença. Mas até lá, até chegar lá, no meio do caminho, honre aqueles que estão acima de você. Eli ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Lá no capítulo 2, a partir do versículo... Lá no capítulo 3 de 1 Samuel, nós temos o diálogo de Eli ensinando Samuel a ouvir a voz de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 6. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse:
Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Aqui nós vemos como Samuel honrou Eli. Ele obedeceu Eli. Ele fala exatamente o que Eli mandou. Ele honrou em obedecer Eli. Ele voltou a deitar como Eli também mandou. Eli não era um exemplo, mas Eli sabia ouvir a voz de Deus. Eli conhecia o Senhor. A palavra diz no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. O que significava que Samuel ainda não conhecia Deus em intimidade, apenas de ouvir falar, apenas através da lei de Moisés, e ele também nunca tinha ouvido o Senhor falar com ele, porque a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Eli ensinou Samuel a ouvir o Senhor e ele se tornou um grande sacerdote. Mas enquanto Eli ensinava a ele era omisso, ele era cúmplice no pecado dos filhos. E Samuel honrou ele. Que você possa honrar a tua liderança, mesmo que não seja sadio. E se está insuportável estar debaixo de uma liderança assim, peça direções ao Senhor do que fazer. Ele certamente falará, mas creia que tudo tem um propósito e que o Senhor está com você. Olhe para Cristo e não para os homens. Se você vai ter motivos enormes, absurdos dentro da igreja para desistir da comunhão, para desistir do ministério, para desistir dos caminhos do Senhor por conta de Finéias e Ófines dentro da casa do Senhor. Mas ao mesmo tempo que dentro da casa de Deus tem os Finéias, os Ófines e o Eli, existe o Samuel, existe os Davi, que são referência e bons exemplos para nós. Mas não devemos olhar para o homem, devemos olhar para Cristo. Olhando para Jesus, eu permaneço. Olhando para Jesus, eu continuo a obedecer. Jesus, ele vai falar no Novo Testamento para os discípulos: não sejam como os fariseus, hipócritas, mas façam o que eles dizem. Porque os fariseus, eles ensinavam a palavra do Senhor. Eles ensinavam a verdade, eles só não praticavam. Eles só não viviam o que pregavam. Então Jesus está dizendo: honre e obedeça o que eles estão pregando, mas não sejam como eles. Então, que nós possamos ter esse entendimento no dia de hoje. Honrar as nossas lideranças, honrar as pessoas, e isso não é só na igreja, mas em todo lugar, mesmo que não sejam referências para nós. Tendo os nossos olhos em Cristo e obedecendo a sua palavra. Tenha um ótimo dia, bora aceitar Jesus?